Bom, a gente vai começar o nosso PGT hoje. Eu vou gravar porque eu queria muito que quem não está aqui ouvisse. Então nós estamos sentindo a falta da Lê, do Carlos, do Wellington, da Vanessa, do Harry e da Michele. O Bernardo, na verdade, estaria brincando com a galera ali, mas tudo bem, de qualquer maneira os pais ensinam os filhos. E o que eu vou falar hoje é muito importante que todos nós aprendamos, ouçamos, beleza o áudio aí, tá tranquilo? Vou falar, se tiver baixo, vocês me avisam, se tiver. E aí a hora que você puder também pega todo mundo para ver se está todo mundo concentrado, tá bom? Muito bem. A gente vai começar falando sobre uma coisa que é bem difícil, bem polêmica, na verdade a palavra de Deus ela é muito complexa. Se você estuda ela a fundo, você estiver realmente desejando entender, porque tem um lance do Espírito Santo, que é a revelação. Então ela não é uma letra, um livro. A palavra de Deus, ela é algo diferente. A própria Bíblia nos diz que só através do Espírito Santo é que nós conseguimos entender a palavra de Deus. Então não é uma coisa que nós lemos e entendemos pela consciência humana, mas através de uma revelação. E o que eu vou trazer para nós hoje é uma coisa chamada arrependimento, pecado e perdão. Mas antes eu queria fazer uma piada. Nós somos muito diferentes. Eu pensei em N coisas, eu sei que eu vou falar besteira aqui porque eu não consegui achar a melhor coisa para classificar o homem, mas nós somos diferentes. Mulheres e homens são diferentes. Mas são muito diferentes, muito diferentes. E aí eu fiquei pensando, na hora de fazer, falei, Senhor, o que eu posso comparar à mulher? Eu pensei, e aí falei, a mulher é uma caixa preta de avião. Você só consegue saber quando o avião já caiu. O que tem dentro não é revelado até que o acidente já foi feito. E quando eu pensei isso, eu falei, cara, isso foi uma revelação do céu. Porque de fato a mulher parece uma caixa preta. Você não consegue entender o que ela está pensando. Ela tem desejos que não são deste mundo. E ela tem vontade que você tenha desejos iguais ao dela e que seja ainda proativo. E que pense igual, que faça aquilo que ela está pensando sem esforço. E se você manifestar um esforço naquilo que você está fazendo, já não vale mais. Tá vendo? Não está fazendo devagar. Falando porque eu fiz. Porque eu estou falando. Tudo bem. Agora, o que é o homem? Aí foi uma difícil. Eu pensei em falar que o homem é uma mula, porque ele paca. Eu pensei em falar que o homem é um touro, porque ele é agressivo. Eu pensei em falar, até que perguntei pra Dani. Dani, o que é algo que só faça uma única função? E aí, era isso. E aí ela me deu alguns exemplos. Eu falei, bom, são mais lights, então eu vou adotar. Mas eu tinha pensado em N coisa pro homem. O melhor que se encaixava era a mula. Porque a mula bota a carga e ele carrega. Eu falei, o homem é uma mula. Mas enfim, vamos publicar isso, vamos falar, né? Então, aí eu falei, o que você acha que é alguma coisa que faça uma função? Só ela falou o abridor de lata. De garrafa. Para que serve o abridor de garrafa? Para abrir garrafa. Que mais? Isso, para abrir garrafa. Isto é o homem. Garrafas grandes e pequenas. Ele vai numa direção. Tá lá. Aí ele errou o caminho. O que ele faz? Ele desliga o rádio, certo? Desliga o som. Porque o meu som que tem a ver? Pro homem tem. E não sei se todos os homens são assim. Eu sou assim, eu vou aumentar o volume. A direção vai junto. Isso. Gente, uma vez eu vi um cara quase capotar um Fusca. Possivelmente tava mexendo no som. Que ele veio com o Fusca e ele voltou. O Fusca ficou em 2 rodas, na minha frente. Porque o homem, ele faz uma única coisa. Não vou dizer bem feito, mas ele faz uma única coisa. Mas se você der 2, aí lasca a vida do cara. E um grande problema do homem é entender o que é que a mulher pensa. Por exemplo, para surpresa de vocês, eu sou casado. E eu sei como é que funciona esse lance. Estava eu de manhã, tinha feito todo um cronograma hoje para que a gente pudesse almoçar juntos. Eu, a Dani e tal. E falei, vou fazer um esquema.
Acordei 4 horas da manhã, Deus me acordou, orei, preparei uma devocional para ler com ela, preparei o café dela da manhã, tava tudo pronto, às 6 da manhã, tinha ido comprar pão, tal, velhão, de tudo, né? Férias, tal, Só faltou lavar calçado, né? É, quase, tava com a bota já, e só ia lavar quando ela fosse embora. Aí, tal, ela desce e fala assim, ai, tá chovendo. Tipo assim, cara, informação isolada, tá chovendo, previsão do tempo, legal, né? Ah, tá chovendo, podia estar sol, mas tá chovendo. E aí, o Miguel, o que eu faço? Tipo, não encaixava na minha cabeça as informações, estavam desconexas. Está chovendo e o Miguel, o que eu faço? Eu pensei, será que o Miguel é de açúcar? O que tá acontecendo? Ai, porque na escola dele tá chovendo. Eu falei, deve estar chovendo aqui, talvez esteja chovendo lá mesmo. E não consegui entender, mas tá, e aí? E aí, o que eu faço? Falei, que você faz o quê? Aí foi embora. Porque ela queria que eu entendesse que eu tinha que ter proatividade em querer ficar com o Miguel durante o dia. Tudo aquilo que eu tinha planejado de almoçar com ela ia cair por terra. Não tinha com quem deixar o Miguel. Como é que ia levar o Miguel na moto? Que ela ia trabalhar de carro. Enfim, as mulheres são assim. Certo? As mulheres pensam coisas que, para elas, tipo assim, está tudo formulado. E não saiu uma única palavra de suas bocas. Né? Gente, acho que é fenomenal, né? Todos os homens, com certeza, estão se identificando. Em contrapartida, as mulheres também têm o lance seguinte. Cara, a gente, de fato, é um ser que tem muita dificuldade em abrir o leque. Abriu, complicou. Ligou o rádio, por favor, para o carro. Entendeu? Porque a gente não consegue se concentrar. E elas fazem muitas coisas, certo? Só que isso não tem a ver com pecado ou arrependimento. Porque essas diferenças são diferenças e características de um Deus que é multiforme. E Deus é Deus. E Ele nos criou com diferenças, sim. Só que, em tudo isso que eu falei, foi uma brincadeira para a gente entender que não dá para argumentar que somos diferentes. Porque quando nós pecamos para Deus. Certo? Talvez machuquemos alguém. Mas nós pecamos para Deus. Contra Deus, né? Eu digo assim, para Deus que é a direção. Você entendeu? Ela já está além. Ela queria que eu tivesse essa concepção. Mas eu entendo, tá? Começar com ele. Eu já estou um pouco mais evoluído. Brincadeira. Gente, o ponto da diferença e do perdão. Vamos abrir nossas Bíblias ali em 2 Samuel. Não, primeiro nós vamos ler... vamos ler 2 Samuel. Você vai abrir 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Eu vou ler rapidamente, tá bom? O Senhor Deus mandou, está na versão NTLH. O Senhor Deus mandou o profeta Natã que fosse falar com Davi. Natã foi e disse: haviam 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico, o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela, ela cresceu em sua casa, junto dos filhos dele. Ele alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse seu próprio copo, ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia um visitante chegou à casa do homem rico. Esse não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes mais do que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse: este homem é você. E é isto que diz o Senhor, Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel, o salvei de Saul, eu lhe dei o reino e as mulheres dele, tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Porque é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez uma coisa tão horrível. O que você fez com Urias, o Heteu, você fez com que o Urias, o Heteu, fosse morto na batalha. Deixou os amonitas o matassem, então ficou com a esposa dele. Vamos um pouquinho mais para baixo. No versículo, diz assim: então Davi disse...
Qual que é o? 13. O 13 diz, então Davi disse, eu pequei contra Deus, o Senhor. Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas por quê? Mas por quê? Fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Até aqui. Uma coisa que é bem difícil, né? Davi, a Bíblia nos conta que ele está no palácio e tal, e de repente vê a mulher de Urias, Betseba, e a Bíblia diz que ele se encheu de paixão, e enfim, cobiçou ela, e aí ele fez um plano, arquitetou um plano, que ele não podia, na verdade assim, ele mandou chamá-la, ela veio à presença dele, ele ficou com ela era casada, e depois ela engravidou, e Urias estava na batalha. Quando Urias volta, e Urias era um homem temente a Deus, enfim, uma coisa louca, né? Ele não entra em casa, por conta da lei que dizia que não podia entrar. Enfim, tudo deu errado para o plano do Davi. E aí o que aconteceu foi que ele tinha que dar um jeito de acabar com a vida do Urias. E assim um pecado foi chamando o outro, uma coisa foi chamando a outra, e o que era ruim ficou péssimo, o que era péssimo ficou tenebroso. Tudo bem? Final das contas, ele manda matar Urias, põe ele na frente da batalha. Ele que era um homem de Deus, ele vai pra batalha e morre na batalha. Os caras deixam ele lá na frente, põe no lugar onde tem mais guerra, mais conflito, e ele morre na batalha. E Davi, então, assume Betseba porque Urias morreu. Só que ele que gostaria muito de ter o filho da mulher que ele realmente, a Bíblia nos fala, por exemplo, a descendência de Saul, né, de Salomão, por exemplo, é filho de Betseba. Era uma mulher que realmente ele amou. Ele amou a mulher de Urias. E Deus tira o primeiro filho. O primeiro filho, esse filho morreu. Foi uma sentença que Deus deu. Só que o ponto é, Davi diz assim, eu pequei contra o Senhor. Foi isso que nós lemos aí? Eu pequei. Certo? Uhum. Vamos ler agora Êxodo 9, 25. Êxodo 9, 25. E não guarde minha Bíblia que nós vamos ler mais um. Êxodo 9, 25. Diz assim, em todo o Egito, a chuva de pedras acabou com tudo que estava no campo, incluindo as pessoas e os animais. Destruiu todas as plantas, quebrou todas as árvores, somente na região de Gozém, onde estavam os israelitas, a chuva de pedra não caiu. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse, desta vez eu pequei. O Senhor Deus é justo e eu e o meu povo somos culpados. Orem ao Senhor, chega de trovões e de chuva, de pedra, eu os deixarei ir, vocês não precisam esperar mais. Isso aqui que aconteceu foi Faraó. Quando houve uma grande chuva de pedras, ele disse assim, eu pequei. Certo? Arrependeu-se não? Faraó se arrependeu do que ele tinha feito? Não. Vamos ler lá, Êxodo 10, 15. Êxodo 10, versículo 15 diz assim, eles cobriram de tal maneira o chão, está falando dos gafanhotos, que esse ficou preto, devoraram toda a vegetação, todas as frutas, as árvores que haviam sobrado da chuva de pedra. Em todo o Egito não sobrou nada verde nas árvores e nas plantas. Então o rei mandou chamar imediatamente Moisés e Arão e lhes disse, eu pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que me perdoem o meu pecado e ainda esta vez, e que orem ao Senhor, seu Deus, para que ele tire de mim este castigo terrível. Foi exatamente o que Davi falou. Eu pequei contra o Senhor. Isso aqui foi mais categórico. Pequei contra o Senhor, seu Deus, o meu Deus. E pequei contra vocês. Olha, por favor, me perdoem. Tudo bem? Vamos seguir um pouquinho. Você vai abrir em Mateus 27, versículo 3. Diz assim, quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e dos líderes dos judeus, dizendo, eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam, o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu, depois foi e se enforcou. Vamos ler de novo ali, ó. Eu pequei, entregando à morte um homem inocente. E aí, gente? Me expliquem aí. Qual é a diferença de uma coisa e de outra? Todos eles disseram, eu pequei. Todos disseram, eu pequei. E aí, Dani, Dona Nilza?
Me ajudem, pastor. O Todos faraó eles... não se arrependeu. Ele reconheceu que ele pecou, mas daí? Ele pecou. Muito Aí bem. ele quis fazer uma troca, né? Ó, isso é importante, hein? Tipo assim, eu pequei, você me perdoa, no fim a praga foi retirada, Tá. mas Deus endureceu o coração dele e voltou outra, Isso é né? muito interessante, legal, legal. Porque ele não deixou o Uma povo troca. ir. É, uma Ok. troca. Que mais que vocês veem, gente? Diferenças aí, eu pequei. Davi, qual é a ideia? Davi realmente se arrependeu. Como é que a gente sabe? Ele, inclusive, ele chorou muito pelo filho que estava doente, orou muito. Verdade. Depois ele foi, o Senhor levou, ele falou, vou comer agora, que agora o Senhor fez Verdade. a vontade dele, Isso aí. né? Ele Ou ficou seja, num período o de pano de decorrer da saco, situação não foi? conta. Porque aqui nós vimos em Faraó, Ele jejuou, eu fiz questão de ele fez ler tudo, né? Ficou sem algumas... comer, né? Perfeito. Nós temos questão de ler algumas partes. Por exemplo, o Faraó falou 2 vezes eu pequei e inclusive a praga do gafanhoto não foi a última. Tudo bem? Então assim, ele falou algumas vezes eu pequei e continuou. Então a gente viu aqui, eu li 2 textos do Faraó na sequência, um no 9 e um no 10. Foi uma praga e depois a outra. Ele reconheceu, mas não se arrependeu. Talvez por conta daquela troca que a gente falou, da Dani ali, ó, tá bom, então faz o seguinte, ó, pede pra não acontecer mais, eu tal, e aí depois ficou tudo bem, então agora eu vou Na voltar. verdade é medo, né? Medo. Ficou com medo. A Dani tá mandando várias boas aí, tá aqui, ó, desse lado aqui tá 2-0 aqui, ó. Preciso de alguém aqui desse lado. Pastor, dá uma força aí. O que tá acontecendo? Por exemplo, nós vimos Davi aqui, Davi realmente nós não lemos o decorrer. Mas acontece isso de fato, ele ora pelo filho, tal. Eu vou ler o decorrer do Davi daqui a pouco. É o que nós vamos ler em Salmos. Mas, por exemplo, Judas nós lemos um decorrer aqui. Ele ficou com remorso, tal. O que aconteceu? Depois de tudo que aconteceu, ele jogou as moedas. Ele pegou e traiu por 30 moedas. Tudo bem? Aí ele vem e fala assim, olha, vocês fizeram algo terrível. Aí ele joga as moedas. Você vai falar, isso não é seu, não tem nada a ver com isso. Aí joga as moedas no templo. E aí ele vai na sequência e faz o quê? Caramba, né? Nem percebe aí alguma forma de divisão de culpa? Alguém vê isso? Não? Por exemplo, no Faraó. Faraó, ele tenta meio que dividir o peso dele ali, porque ele tá dando pancada. Imagina que ele devia ter uma pressão grande. Mesmo sendo Deus, o Horus vivo, ele tinha um problema. Cara, ele tinha um reino abaixo dele. E o pessoal sofria demais. Não sei se é quem pôde assistir os 10 mandamentos. Que tem um homem na... Gente, o cara betumado de mel assim, as moscas, na praga das moscas, as moscas vinham no homem do betumado. Eu fiquei imaginando, assim, os caras realmente... Pra não ir no faraó, né? Para não ir no Faraó. Gente do céu, isso é o cúmulo do querer o melhor pra si e acabar. Você sabe o que é? Você numa praga de mosca, você botar mel em alguém? Cara, Jesus amado do céu, aquele cara morreu vivo. Ele tinha um reino abaixo dele, então talvez ele sentiu uma pressão. Aí as pessoas estavam sofrendo, a mulher dele, o filho dele, estavam lá. Será que não havia uma divisão de culpa? Aí, por exemplo, Judas vai lá e fala assim, olha, vocês pegaram e fizeram com alguém inocente. Não tem nada a ver com isso. Eu não quero mais essa moeda. Será que não é uma forma de tentar diminuir um pouco essa culpa? Davi fez a primeira coisa que ele falou assim, meu, que rebenta com esse cara. Esse cara tem que pagar 4 vezes mais, meu, o que um cara desse vai ver? Você, esse homem. Pá! Eu não vejo o Davi aqui tentando dividir a culpa. Não, mas veja bem, mas Urias, eu não sei. Vocês veem isso ou não? Não. Alguém vê assim, essa forma de tentar dividir essa culpa lá atrás e aqui não? Não, ele assumiu toda a culpa. Mas e os outros? O que vocês acham? Você acha que isso é uma coisa verdadeira? As pessoas estavam tentando ali, tentando dividir alguma coisa? Tentando dar uma camuflada numa situação? Eu estou tentando provocar vocês. Eu preciso saber se isso é uma realidade para todo mundo ou só para mim. Será que o faraó, por exemplo, não estava tentando provocar uma situação? Olha, vamos fazer o seguinte, ó, aplaca a ira do seu Deus, né? Porque a gente realmente precisa. Eu estou com medo do que está acontecendo, eu tenho temor, eu tenho amor à minha própria vida, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, ó, eu não quero sofrer a consequência.
Sabe um lance assim? Faraó e Judas, por exemplo, poxa cara, e aí, ele era o filho de Deus e não sei o que, e aquele negócio, eu preciso dividir, porque isso é uma coisa terrível que está sobre mim, e ele tenta dividir, as pessoas não pegam o cargo dele, e aí ele pega e vai e se enforca. Porque eu acho que o cúmulo da desgraça na vida de alguém, o cúmulo da tristeza, o cume disso é a morte, é o se matar. Alguém tirar a sua própria vida, que é algo acho que mais precioso que nós temos, é o cúmulo da tristeza, da angústia, do desespero. Olha, eu não aguento mais, eu não sei. Preciso que vocês dividam comigo isso. E isso não tem a ver com as diferenças que nós temos, que eu falei lá no começo. Isso tem a ver, talvez, com o nosso amor à nossa própria vida. Vamos ler lá para vocês entenderem um pouquinho esse lance do Davi. Queria que você abrisse Salmo 50, deixa eu achar. 51, 32. Primeiro 32 e depois o 51. Perfeito, pastor. Ei, pastor, esse pastor é padecer no paraíso. Salmo 32. Vamos ler o 32. Vamos ler um aqui, ó. Poesia de Davi. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu me perdoastes todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando os grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo e tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a sua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir e vou guiá-lo e orientá-lo. Agora o 11. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Agora o 51. Por causa do teu amor, ó Deus, tens misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e leva-me do meu pecado e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria, tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Até aqui. Meus irmãos, o ponto é que, de fato, Davi, ele entendia que o seu pecado era contra Deus. E que nada podia, a não ser o próprio Deus, nada podia livrá-lo da condenação. Tanto quando ele diz assim, tu tens razão quando me condenas. Olha que coisa louca. Sabe quando o seu filho fez uma coisa errada, fala assim, papai, desculpa. E você olha no olhinho dele e ele de fato se arrependeu daquilo. Cara, é terrível pra gente. Filho, mas não pode fazer o sei. Você vai fazer o quê? Você vai pegar ele... Não, você ama ele. Porque você quer que ele aprenda, você não quer maltratá-lo. Agora, quando ele vem aqui e baganha com você, diz assim, mas eu fiz porque outra criança fez. E você diz, mas você não é outra criança, eu sou seu papai. Eu já falei isso pro Miguel, eu lembro, né, Dan?
Mas você não é outra criança, você sou eu sou seu papai, ele tem outro papai. Ah, mas o papai dele deixa. Mano, quer me deixar louco é fazer um negócio desse. Filho, você não é ele, você sou eu. Não. Então quando ele tenta argumentar com alguma coisa assim, você percebe que ele ainda não entendeu. E talvez Faraó e talvez Judas não haviam entendido. Eles estavam buscando algo que dizia respeito a si próprio. O que eu quero dizer? Para onde é que nós temos caminhado quando nós pecamos? O ponto agora crucial de onde nós chegamos é: tá bom, todos estamos sujeitos a pecar, mas o ponto é, vou falar agora para você. O ponto é, agora eu lembrei da câmera, parecia o Jim Swagger até agora. Gente, o ponto é, mesmo pecando, para onde nós temos ido? Será que, e eu quero que você pense nisso, porque isso é muito categórico que Deus falou para mim. Será que quando eu peco, ou brigo com a minha família, a primeira coisa que eu deixo é Deus? Já pensaram nisso? Olha, tá tudo bom, então eu vou pra praia. Beleza, tal, aí a gente deu uma briguinha, mas vamos pra praia, porque vamos ser felizes, tá? Eu vou pra igreja. Briguei, não vou mais pra igreja. Estão entendendo? Eu tenho... Presta atenção, gente, por favor. Miguel, desça daí. Desculpa. Eu tenho, por exemplo, um problema na minha vida. Eu preciso fazer o quê? Orar ou me frustrar? Porque assim, se nós já entendemos que a nossa vida não é nesta terra, eu tenho um problema atrás do outro. Porque, gente, se alguém não tem problema, que atire a primeira pedra. Nós estamos vivendo dificuldades atrás de dificuldades. É financeiro, é espiritual, é familiar, é tudo. Se alguém falar pra mim que não tá, por exemplo, eu falei hoje pra vocês que eu briguei 4 anos de manhã e tava tudo bem. Briguei assim, a gente discute, mas a gente ama. Certo? Ok? A gente Já pagou o almoço. já pagou o almoço, tudo bem. O que acontece? Será que nós, pra onde temos corrido? Então assim, tô nervoso que aconteceu coisa, em vez de eu orar e entender que Deus quer nos ensinar, eu justifico pra Deus. Vocês estão entendendo? Aonde nós temos buscado o que nós queremos do nosso Deus? Este é o ponto. Porque um coração, de fato contrito, vai buscar no dono daquele julgamento aquilo que ele quer para você. Que era o que Davi fazia. Davi fez assim: pai, eu pequei. Não é contra o Urias ou com a Betseba, não. Cara, em tudo isso, ele conseguia entender algo que é muito profundo. Porque qual é o pecado, por exemplo, do adultério? Todo o pecado me parece ser o homem querendo ser senhor. Então ele faz uma coisa que ele se beneficia. Ou ele deseja, ele cobiça, porque ele quer comandar. Ele cobiça algo que não é dele. Por quê? Porque ele quer estar acima. Quando você quer algo que não é seu, é como se você quisesse suplantar. Então aquela pessoa não importa pra mim, eu vou pegar esse dinheiro que não é meu. Ah, mas você está tirando dela, não interessa. Eu quero estar por cima dessa situação. É como se você quisesse ser Deus. O pecado do diabo foi esse, ele quis estar como Deus. E nós, em vez de corrermos para Deus, corremos para fora. O ponto é, nós deixamos de Deus para olhar para nós mesmos novamente. Que foi o pecado de Judas. Ele chega, ele vê que está com um problema, e aí ele vai tentar, na materialidade, resolver: olha, vou dividir a culpa. Não, ele não buscou em Deus, eu pequei. Ele deixa, e nós precisamos nos atentar que a única coisa que resolve, outro dia falei para o Tony isso, e eu nunca me esqueço, o Tony disse assim: olha, eu não tenho nada, eu tenho apenas uma oração. E eu falava para ele: Tony, que coisa maluca. Porque a única coisa que resolve é essa apenas uma oração. Na verdade, não é apenas uma oração. Você tem a coisa certa. Se você não tiver nada e tiver apenas uma oração. Agora, quantos de nós brigam com a esposa, o esposo, param, porque eu fiz isso hoje. Então eu posso dizer. Eu tenho 39 anos e não sei quantos meses eu não fiz, mas hoje eu fiz. Eu fui brigar com a Dani porque eu estava revoltado, porque eu falei: cara, ela não pensou e tal. E o Espírito Santo falou para mim assim: você
está errado. Mas pai, eu fiz tudo isso. Você não fez nada, porque você está querendo o seu bem-estar. Porque você está querendo agradá-la como você acha. Mas se ela se agrada com outra coisa, você tem que buscar o interesse dela. Olha que coisa. Aí eu falei, tá certo. Acabei o café, tava louco da vida. Acabei o café, tal, né, amor? Falei, senta aqui. Ministrei a palavra que Deus tinha para nós, tal. Aí ela falou, não, tá tranquilo, parou de chover. Não, tranquilo. Como? Porque eu me dediquei apenas a uma oração. Isso foi uma cena que aconteceu comigo. Mas o problema é que nós enfrentamos isso todos os dias. Mas para onde estamos indo? Nós estamos buscando em Deus? Nós paramos e oramos ou nós criticamos a situação? Ah, mas eu estou com um problema financeiro. Aí eu faço como Judas, eu divido. Ah, porque tá vendo, irmãos? Ó, eu não consigo, porque a gente é assim. Ó, gente, eu, por exemplo, um exemplo, tá? Não. Eu tenho escola dominical às 5 horas, tá bom? E eu não consigo chegar. Ah, mas também 5 horas, é um horário horrível. Cara, eu não consegui. Tá bom, eu pequei. Quantas vezes a gente traz pra nós isso? E quantas vezes a gente terceiriza a culpa? Estão entendendo qual é o ponto que eu quero trazer? A questão do perdão, e o que Deus tem ministrado no meu coração é porque nós estamos com remorso, justificando alguma coisa que não tem justificativa. O que você tem é apenas uma oração, voltada a quem é o dono daquele julgamento. Pai, está errado. Eu preciso da sua intervenção. Pai, eu não estou conseguindo. Pai, está muito difícil. Mas é para ele e não para nós. A gente canaliza. A gente tenta achar no ambiente material uma solução que é espiritual. Amém? Essa é a palavra desse dia. Nós precisamos entender que o arrependimento que Deus deseja é aquele que é voltado para o dono do perdão. Você precisa parar de murmurar. Você precisa parar de voltar às coisas antigas. Porque também é um outro grande problema. Nós temos uma decisão. Ah, vamos jejuar. Jejuamos é ótimo. Eu vou parar, tal. E eu estou fazendo jejum de tudo. Aí dá uma coisa errada, primeira coisa que eu faço, eu volto para a Coca-Cola. Como se a Coca-Cola fosse tudo o que eu preciso, mas a Coca-Cola não é. Você está entendendo? A Coca-Cola foi exatamente aquilo que eu falei, Senhor, eu vou me negar disso. A primeira coisa que eu faço é voltar para aquilo. Por quê? Porque o nosso coração está no material. Vocês estão entendendo? Agora, isso é para eu criticar? Ah, tá bom. Ah, Diana, você também voltou para a Coca-Cola. Não. Nós precisamos nos entregar ao dono das coisas. Não adianta falar para o seu irmão. O que você tem é uma oração. Então essa palavra é para todos nós, em todos os sentidos. Que eu não critique o meu irmão e que eu ore por ele. Que eu entenda o meu marido com as diferenças que ele tem. Isso não exime a gente dos nossos pecados. Somos diferentes, sim. Mas Deus deseja que nós entendamos que na nossa particularidade, que Deus é um Deus. Eu falava para minha mãe isso, depois eu vou ler uma passagem para vocês, eu vou acabar, eu prometo, que sou prolixo. Deus é um Deus pessoal. Ele é um Deus. E eu lembrei porque eu falei isso, nós estávamos conversando sobre um negócio, a mezuzá, né, mãe? Falando sobre as questões, vai pôr um copo de água em cima da TV e tal, que é uma coisa de materializar, é uma coisa meio padrão. Quando Deus pede pra você, é uma coisa que Deus pediu pra você. A partir de hoje, nenhum crente corta cabelo. Como assim? Deus não é Deus de produção. Deus é um Deus pessoal. Deus não parou mais o sol depois de Josué. Pelo menos que eu saiba, não parou mais. Certo? Então na Bíblia não tá. Se fez pra algum cara em algum lugar, eu não sei. Deus não abriu outro mar vermelho. Não! Mas ele livrou a Arlen de um acidente. Ele cuidou da Dani na gravidez. Ele abençoou a Mi nos seus afazeres, nas coisas que ela tem que fazer. Abençoou a Dilma na vinda, passando o farol. Deus livrou a minha mãe que pediu algo. Deus nos abençoou na reunião da obra da igreja. Deus é um Deus pessoal. E este Deus pessoal atua, mas nos ensina no coletivo. Então eu não falo para você, Arlen, você precisa melhorar. Não, nós precisamos melhorar. Eu tenho para você apenas uma oração, mas a sua oração é para Deus. E não, lógico,
Senhor, toca na vida do... Quem está mais perto de você é o Carlos. Ô, Jesus, queima o Carlos. Mas assim, nós temos, Senhor, abençoa a vida da Dani. Deus, o Senhor sabe que ela tem um monte de defeito, muito mais do que eu. Põe as tuas mãos. Mas a questão não é brincadeira, né? Mas assim, lógico, eu oro para ela, mas eu não fico, você, porque não sei o quê. Porque... Não adianta. Nós precisamos entender que somos filhos de Deus. Mas aí tem um outro ponto. Oh, Jesus, porque Deus me lembrou de outra coisa. Somos todos filhos. E o arrependimento faz parte do nosso coração. Homens. Tem 2 homens, 3 homens lá, né? Helry, Carlos e o pequeno. Homens, vocês precisam se arrepender. Tá bom? Porque homem se arrepende também, pastor. Não é? Homem pede perdão. Eu brigo muito com a minha esposa, é homem. Brincadeira? Brincadeira é mulher. Ô, glória a Deus. Mas assim, mas ela tem dificuldade de... Eu falo pra ela, não é, amor? Amor, você tem dificuldade de... Eu não tenho dificuldade de pedir perdão e ela tem. Mas o homem, por característica natural, tem problema com isso. Porque o homem é um cavalo. O homem é uma mula, como eu falei no começo da brincadeira. Homem tem problema. Homens, vocês são... E prestam conta diante de Deus das suas famílias. Vocês precisam se arrepender. Nós, né? Precisamos nos arrepender, Renê. Precisa se arrepender, Renê. Porque, sabe quando a minha fala, eu falei. É Deus falando. E é sempre assim. Às vezes não, às vezes é o diabo querendo atazanar. Expulsa e continua. Brincadeira. Gente, homens, nós precisamos arrepender. Mulheres, vocês precisam ser sábias. Amém? São características de cada um. Sabe a hora de você não falar? É a hora de você não falar. E a hora de você não falar também. Entendeu? Ou seja, não fala. O cara é um cavalo, não fala. Mas você tem algo muito mais importante, que é apenas uma oração. Ore. Mas corra para o lugar certo. Não deixa Deus. Ah, mas a vida está uma turbulência. Mas é lá que você vai encontrar. Se você foge. Vocês estão entendendo, gente? Se vocês fogem do único lugar que tem a solução, aí é que a coisa vai desandar. Porque o único que pode nos dar perdão, que pode consertar tudo aquilo que está errado, é aquele que é o dono de todas as coisas. E aí, quando a gente lê em Romanos 8, ele fala assim, quem pode imputar pecado se é Ele mesmo quem nos perdoa? Ele é o dono de todas as coisas, não só da lei. Ele é o dono de todas as coisas, materiais, espirituais, transcendentais, intergalácticas. E ele diz assim, não tem pecado. Você pôr o dedo na tomada é ruim, Dilma? É, não é? E se eu falar pra você, eu sou o eletricista, eu desliguei, pode pôr. Tem perigo? É basicamente isso. O Deus que é o eletricista tirou o choque da tomada. E ele diz, quem pode condenar vocês se eu sou quem justifico? Tá entendendo? Mas para onde você corre? Amém? Amém. Senhor, Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor grave essas palavras no nosso coração. Para que nós possamos entender que o Senhor é o dono, o galardoador de todas as coisas. Pai, o maior benefício, Pai, que nós conseguimos entender é o teu perdão. Amém. Senhor, porque totalmente fora da graça, que é o que é de graça, que é imerecido. Pai, o Senhor nos agraciou, o Senhor nos amou. Por quê? Não faço ideia, mas o Senhor nos amou. Amém, Senhor. E Pai, quando nós vamos a Ti, a Tua palavra diz, de maneira nenhuma os lançarei fora. Ajuda-nos a voltarmos, a, Senhor, retomarmos o nosso caminho ao Senhor, pedir perdão, abençoa, Senhor, quebra-nos quando nós somos prepotentes, como se homem não chorasse. Pai, o homem chora sim. E Pai, os grandes homens são os homens que passam mais tempo chorando aos Teus pés. Pai, ajuda-nos a entendermos, Senhor, tirarmos esses paradigmas. Senhor, ajuda-nos a não voltarmos mais para as coisas passadas, as coisas velhas, que nós deixemos o que é velho e sigamos para o Teu novo. Em nome de Jesus, livra-nos de todo o mal, que nós não estejamos presos às coisas ruins que nos deixam, Senhor, longe de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Para finalizar, eu prometo, eu vou só ler e a gente já acaba, tá? Queria que você... Eu li uma devocional hoje que... Eu mandei no PGP? Mandei, né? Ah, então já mandei, tá bom. Ah, eu vou ler. Quem leu a minha devocional aqui no PGP? Eu vou ler, porque vocês não leram, vocês são horríveis. Então vocês não... Ó. Vamos lá.
O que primeiro nasce, que eu mandei aqui, tá? Vamos lá. Gente, prestem atenção, tá? A Bíblia nos diz que Deus sempre termina o que Ele começa. Deus, que começou a boa obra dentro de você, continuará seu trabalho até que esteja finalmente terminado. Filipenses 1, versículo 6. Não diz Deus pode terminar, não diz Deus pode acabar com isso, diz Deus vai acabar com isso. O que isso significa? Significa que, se você realmente deu sua vida a Jesus Cristo, se você abriu para Deus e disse, Cristo seja o número 1 em minha vida, você irá para o céu. Gente, vocês não estão vibrando com essa notícia? Quem aqui abriu o coração para Jesus? Amém. Então dá uma salva de palmas baixinha para o Gente, você vai para o céu. Ponto final? Amém. Tá. Aí ele fala, não há dúvida sobre isso. Caso encerrado, negócio feito. Tudo bem? Você vai conseguir atravessar a linha de chegada, porque não depende do seu desempenho. Depende da graça que sustenta, que Deus sustenta. Também a graça sustentora, isso? Sustentadora? Sustentadora. Deus sustenta a sua própria graça e você vai para o céu. Beleza? Fechamos? Ok. Só que não há dúvida sobre isso. Mas a única questão é que como você termina a corrida. Você sabe tão bem quanto eu que algumas pessoas terminam uma corrida mal enquanto outras terminam bem uma corrida. E aí ele segue a devocional e você vai ler. A questão, o ponto é esse. Nós vamos para o céu. A questão é como é que nós estamos caminhando e como nós chegaremos. Você vai chegar em 48º mil? É isso que você quer? É isso? Na corrida de 3.000 pessoas, você chegou em 2.998, porque 2 morreram. 2 não, né? Porque senão foi você que morreu também. 2 não, morreram 1, e aí você chegou em 2.998. Olha, acabou de conta. Não, era isso, mas tava certo. Tá certo. Ah, gente, vocês me confundem. Como que essas risadinhas? Eu acho que eu tô... Ok? Como é que você vai terminar a corrida? Essa palavra é uma diretriz para tomar Gatorade no meio da... Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, acabou. Ah!